Qual é a melhor pressão arterial para adultos mais velhos? O que é normal, o que é perigoso e o que realmente importa? Após os 60. A pressão arterial é um dos indicadores de saúde mais importantes ao longo da vida. Mas após os 60 anos, ela passa a exigir uma leitura mais cuidadosa, menos rígida e mais individualizada. O grande erro que muitas pessoas cometem é achar que existe um único número ideal para todos, quando, na verdade, o envelhecimento muda a forma como o corpo reage à pressão do sangue. Se você é um adulto mais velho, ou cuida de alguém nessa fase da vida, entender qual é a melhor pressão arterial pode evitar tanto problemas graves quanto tratamentos desnecessários. Vamos esclarecer tudo de forma simples, sem alarmismo. O que é pressão arterial, em termos simples? A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias ao circular pelo corpo. Ela é medida em dois números. Pressão sistólica, o número de cima. Pressão quando o coração bate. Pressão diastólica, o número de baixo. Pressão quando o coração relaxa. Exemplo comum: 100 por 80 mmHg. Durante muitos anos, esse valor foi considerado ideal para adultos. Mas com o envelhecimento, as artérias ficam naturalmente mais rígidas, e isso muda o comportamento da pressão, principalmente a sistólica. Por que a pressão muda com a idade? Após os 60 anos, ocorrem mudanças naturais no sistema cardiovascular. Perda de elasticidade das artérias menor, capacidade de adaptação do coração, alterações na regulação da pressão pelo sistema nervoso maior, sensibilidade a quedas de pressão. Por isso, tentar manter a pressão de um idoso igual à de um jovem pode causar mais prejuízo do que benefício. O objetivo após os 60 não é apenas baixar a pressão, mas manter segurança, equilíbrio e boa perfusão dos órgãos. Qual é a pressão arterial considerada boa após os 60? De forma geral, muitos especialistas e diretrizes concordam com os seguintes parâmetros para adultos mais velhos saudáveis: pressão sistólica, entre 120 e 140 mmHg. Pressão diastólica, entre 70 e 80 mmHg. Para muitos idosos, uma pressão em torno de 130 a 80 é considerada adequada e segura. Mas atenção, isso não é uma regra fixa, é uma referência. Quando a pressão muito baixa é um problema. Um erro comum é achar que quanto mais baixa, melhor. Após os 60 ou 70 anos, pressão muito baixa pode ser perigosa. Pressões como 100, 60, 90, 60 podem causar tontura, fraqueza, confusão mental, risco de quedas e desmaios. Em idosos, quedas são um dos maiores riscos à saúde e à autonomia. Muitas vezes, elas acontecem por excesso de remédios para pressão. Uma pressão bonita no papel não compensa uma queda real. E depois dos 75 ou 80 anos? Após os 75 ou 80 anos, o controle da pressão deve ser ainda mais individualizado. Em muitos casos, médicos aceitam sistólica até 145 ou 150 mmHg, desde que a pessoa esteja bem sem sintomas com boa função cognitiva. Isso porque baixar demais a pressão nessa fase pode reduzir a circulação cerebral, piorar a memória, aumentar o risco de quedas. Qualidade de vida passa a ser mais importante que números perfeitos. Quando a pressão alta continua sendo perigosa, mesmo na terceira idade, pressão alta não deve ser ignorada quando ultrapassa certos limites. Valores preocupantes: sistólica acima de 150 a 160 mmHg, diastólica acima de 90 mmHg. Se mantidos por muito tempo, aumentam o risco de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, problemas renais. O segredo está no equilíbrio, não no excesso de controle. Remédios para pressão. Cuidado com o exagero. Muitos idosos usam vários medicamentos ao mesmo tempo. Isso aumenta o risco de quedas bruscas de pressão, interações medicamentosas, efeitos colaterais. Por isso, o acompanhamento médico regular é essencial para ajustar doses, avaliar sintomas, evitar pressão baixa demais. Nunca ajuste ou suspenda medicamentos por conta própria. Pressão e cérebro, uma relação delicada. O cérebro do idoso é mais sensível a variações de pressão. Pressão baixa demais pode causar lentidão mental, confusão, piora da memória. Alguns estudos mostram que pressão excessivamente baixa em idosos pode estar associada a pior desempenho cognitivo.
manter fluxo sanguíneo adequado é tão importante quanto evitar pressão alta. Como medir a pressão corretamente em idosos? Erros na medição são comuns. Para valores confiáveis, medir sentado, após 5 minutos de descanso, pés apoiados no chão, braço na altura do coração, evitar medir. Logo após esforço ou emoção, medir mais de uma vez. Evite decisões com base em uma única medição isolada. Hábitos que ajudam a manter a pressão equilibrada. Além de medicamentos, hábitos simples fazem grande diferença. Alimentação com menos sal, boa hidratação, atividade física adequada à idade, controle do estresse e sono de qualidade. Esses fatores ajudam a estabilizar a pressão, não apenas baixá-la. Quando falamos de pressão arterial na idade madura, é preciso abandonar uma ideia antiga e perigosa, a de que existe um número perfeito que serve para todos. Depois dos 60, 70 ou 80 anos, o corpo muda, e insistir em padrões rígidos pode causar mais danos do que benefícios. A melhor pressão arterial para um adulto mais velho não é a mais baixa possível, nem a que fica mais bonita no papel. É aquela que mantém o cérebro bem irrigado, o coração trabalhando com segurança e o corpo estável no dia a dia. Muitos problemas graves na terceira idade não vêm da pressão alta em si, mas das quedas de pressão provocadas por excesso de controle. Tonturas, fraqueza, confusão mental e quedas não são sinais normais do envelhecimento. Muitas vezes são sinais de que o corpo está recebendo menos sangue do que precisa. Por outro lado, ignorar a pressão elevada por longos períodos também cobra seu preço, aumentando o risco de AVC, infarto e problemas renais. É por isso que o caminho correto não é o extremo, mas o equilíbrio. Para a maioria dos adultos mais velhos, manter a pressão em torno de 130 a 80 é um objetivo seguro e saudável. Em idades mais avançadas, valores um pouco mais altos podem ser aceitáveis, desde que a pessoa esteja bem, ativa e sem sintomas. O que realmente importa é como você se sente ao levantar, se sua mente está clara, se você caminha com segurança, se mantém sua autonomia. Esses sinais dizem muito mais sobre sua saúde do que um número isolado no aparelho. Cuidar da pressão arterial após os 60 é um exercício de escuta do próprio corpo, aliado ao acompanhamento médico e a hábitos simples, mas consistentes. Não é uma guerra contra números, é um compromisso com a qualidade de vida. Lembre-se, envelhecer bem não é viver com medo da pressão, é aprender a conviver com ela de forma inteligente. O objetivo não é viver mais comprimidos, é viver melhor. Se você ou alguém que você ama está nessa fase da vida, converse, observe os sinais e procure orientação adequada. Informação correta, no momento certo, protege o coração, o cérebro e os anos que ainda estão por vir. Evite decisões com base em uma única medição isolada.